Nós estamos em contato agora com a jornalista Roseli Tardelli, ela é fundadora da agência de notícias da AIDS. E ela dirigiu um documentário que estreia esta semana sobre a questão da AIDS no Brasil. Roseli, bom dia. Muito bom dia, Marco Antônio Sabino, muito bom dia aos ouvintes da Manhã Bandeirantes, muito bom dia, Vitor Bom Lupato, muito bom dia. dia a todo o pessoal aí. Pois é um documentário, Sabino, que na realidade mostra um pouco a história das ONGs do mundo, a construção da resposta que o Global Village recebeu no transcorrer desses 20 anos. De 2 em 2 anos, o mundo se junta para discutir os caminhos de prevenção, os avanços em questão à relação do HIV e da AIDS. A gente tem 4 décadas de HIV no mundo, não é? E de 2 em 2 anos acontece uma reunião que o International AIDS Society organiza, e a última reunião aconteceu em Berlim, aconteceu em Munique. Nós tivemos em Berlim, em Munique, e nós retratamos nesse documentário os 20 anos do Global Village, ou seja, são 2 décadas onde as várias ONGs do mundo construíram um nível de resposta e um nível de consciência, acolhimento, parceria, amor para as pessoas que vivem com HIV e AIDS ao redor do planeta, que está retratado no nosso documentário. Vai acontecer hoje no Cine Sesc, e eu preciso agradecer, viu, Marco Antônio Sabino, eu preciso agradecer, viu, Lupato, o Luiz Galina, diretor regional do Sesc, o Ricardo Gentil, que é superintendente, o Fernando Tuasek, da Sesc TV, a primeira produção que a agência de notícias faz em parceria com o Sesc TV. Preciso agradecer a Margarete Noé, a Thalita Martins, a Bianca, que foram as pessoas que junto conosco fizeram esse documentário, tá? Então é hoje, a partir das 19 horas, lá no Sesc, no Cine Sesc, que é na Rua Augusta. Você tem que chegar um pouquinho antes, umas 19 horas, para poder pegar a sua entrada e conhecer o nosso trabalho. Tem meia hora de documentário e eu espero contribuir com o meu ofício, que é a comunicação, como vocês sabem. Espero seguir contribuindo com o meu ofício para que a vida das pessoas que vivem com HIV e AIDS ao redor do planeta seja menos triste, menos complexa, e com mais alegria e com mais vontade e força para viver. Roseli, eu comecei a cobrir a questão da AIDS logo no começo desse problema, desse enfrentamento por parte do mundo, né? A AIDS lá nos idos da década de 80. E a grande questão naquela época era a questão do preconceito. O preconceito continua hoje em dia na sua avaliação? Infelizmente, sim, porque veja, hoje nós temos a PrEP, a profilaxia pré-exposição, nós temos a PEP, que é a profilaxia pós-exposições, nós temos medicações que fazem com que o vírus não entre no corpo humano, sabe? E daqui a pouquinho nós vamos ter uma medicação que chama-se Lenacapavir, que é da Gilead, que você vai tomar uma injeção a cada 6 meses. Quem não vive com HIV vai tomar uma injeção a cada 6 meses e o vírus não vai ter força para entrar na célula CCR5, que é a célula que recebe o vírus e que replica. Ou seja, daqui a pouquinho, mais um tempo, nós vamos ter sim a cura da AIDS para as pessoas que não vivem com o vírus. Mas o nosso grande problema ainda é o julgamento, ainda é o estigma, ainda é a discriminação, porque nós não falamos de sexualidade. Você precisa falar de sexualidade com a sua filha, com o seu filho. Você precisa aceitar a sua filha se ela for lésbica, aceitar o seu filho se ele for gay, ou se ele for trans, ou se ela for trans. Vai continuar sendo seu filho, sabe? Então eu acho que a chave que precisa mudar do mundo, a chave que precisa mudar é aceitação e respeito. Cada um vive a sua sexualidade como o coração manda. E este avanço a gente ainda não tem. Mas eu espero que a gente continue seguindo no nosso processo de contribuição com isso. A Agência AIDS faz reportagens todos os dias, vocês aí da Rádio Bandeirantes e todo o Grupo Bandeirantes, aliás, até agradecer ao Johnny. Por isso, o Grupo Bandeirantes sempre abriu espaço para que as questões que têm a ver com prevenção, que têm a ver com respeito, que têm a ver com solidariedade, sigam sendo pauta em todas as emissoras que vocês elegantemente coordenam. Então é isso, Sabino. O preconceito, infelizmente, tem tanta força quanto o HIV no mundo. Infelizmente, ainda tem. Roseli, você falou sobre a cura da AIDS para pessoas não portadoras do vírus e para as que são portadoras do vírus. A gente, há anos e anos, né, escuta aquilo. A tecnologia na medicina está aumentando, na ciência, a gente vai ter a cura para a AIDS. Acho que das curas se fala mais sobre AIDS e câncer. A cura da AIDS está perto também? Então, como eu falei, estava dizendo agora há pouco, primeiro deixa eu te contar uma coisa. A gente não usa mais no pato portadores, porque eles não são bolsas, ninguém porta nada.
Pessoa vivendo. É o jeito mais elegante da gente se referir a uma pessoa que contraiu o vírus que causa AIDS. Nós temos a cura, sim, uma cura que não dá para todo mundo. Nós tivemos 6 pacientes que trocaram as suas medulas ósseas, que a ciência trouxe para nós, e que curaram, tá? Mas como é que nós vamos fazer essa troca de medula em grande escala para 39 milhões de pessoas, que é o número de pessoas infectadas no mundo? Não dá, tá certo? Então, enquanto a gente não tem a cura da AIDS, a gente tem o acolhimento, a gente tem a informação. Vou contar uma coisa para você, Marco Antônio Sabino. Vou contar uma coisa para você, Vitor Lupato. Uma pessoa que vive com o vírus que causa AIDS, se tomar medicação durante 6 meses, ela vai ficar indetectável. Ela não vai transmitir o vírus para quem não tem HIV. Pode, inclusive, transar sem camisinha. É uma forma de prevenção. O Brasil trabalha com a prevenção combinada, PrEP, PEP e medicamentos, para que as pessoas não repliquem mais o vírus na sua corrente sanguínea e, com isso, elas não passam mais o vírus. Veja, tanta informação interessante. Então, enquanto não tem cura, tem acolhimento. Enquanto não tem cura, tem informação. Enquanto não tem cura, tem uma vasta produção de conteúdo de informação, e eu acho que nisso a nossa agência, a Agência de Notícias da AIDS, tem contribuído bastante. Então, eu espero que esse nosso novo documentário, HIV e AIDS, Suas Histórias, 20 anos do Global Village, possa contribuir cada vez mais para isso. Posso dar um furo para vocês? Por favor. Nesse momento está acontecendo no Rio de Janeiro uma coletiva da International AIDS Society, aliás, é uma coletiva global, e a doutora Beatriz Greenstein, que é uma brasileira, pesquisadora da Fiocruz, que é a presidente do IAS, é a primeira vez que tem uma mulher brasileira, latino-americana, presidente do IAS, está anunciando em primeira mão que o próximo International AIDS Society vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Então, pela primeira vez, depois de 43 anos de pandemia no mundo, o Brasil vai sediar um evento internacional que discute os caminhos de prevenção, os caminhos de cura, os caminhos de enfrentamento para o HIV. Ano que vem no Rio de Janeiro. E nós vamos apresentar o nosso documentário que fizemos lá em Munique, ano que vem no Rio de Janeiro. Roseli, dá o serviço para a gente, então, da apresentação do documentário hoje, por favor. A partir das 19 horas, lá no Cine Sesc, na Rua Augusta, tá certo? Nós teremos, às 19 horas, abre o Cine Sesc, vai ter um pequeno coquetel, as pessoas vão poder pegar o seu ingresso, é gratuito, e vão assistir conosco durante meia hora, HIV e AIDS, suas respostas, 20 anos do Global Village. Eu preciso agradecer, Marco Antônio, efusivamente, com muito carinho, o empresário Abraham Scheiman, Cecília Scheiman, toda a Federação do Comércio, o Ivo Delacqua, todo o povo que apoia, agradecer também ao Senac, que são os nossos grandes apoiadores, além da mídia que nos apoia e que nos dá espaço, mas são os nossos grandes apoiadores para que a gente consiga seguir o nosso trabalho cotidiano no enfrentamento de uma pandemia que ainda não tem cura. Roseli Tardelli, que é jornalista, fundadora da Agência de Notícias da AIDS e que dirigiu esse documentário que será apresentado hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigada a todos vocês, um abraço para a equipe, para os amigos, para as amigas, para os jornalistas e principalmente para os ouvintes que estão ouvindo a gente na Rádio Bandeirantes. Enquanto não tem cura, tem informação. Enquanto não tem cura, tem acolhimento. E a mídia, comprometida como vocês, nos ajuda sempre a trazer essas informações para as pessoas. Valeu, beijo para vocês, obrigada. Valeu. Valeu, obrigado, Roseli.